Oi, irmãos que acompanham aqui a EBD Online, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, no canal aqui da nossa igreja, AD Trindade. E hoje nós falaremos da lição 2, a segunda lição do terceiro trimestre, um trimestre que vai começar falando a respeito das bem-aventuranças, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Depende aí da sua versão bíblica. E hoje nós vamos realmente entrar em uma dessas bem-aventuranças, na realidade na primeira bem-aventurança, que tem a ver com a humildade. E eu te convido a participar aqui dessa aula e iniciar a aula com uma oração. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por me permitir mais uma vez participar aqui da EBD Online como professora. Te agradeço por todos os alunos e alunas, né, que estarão aí nos 4 cantos aqui do nosso país, provavelmente vendo essa lição, que o Senhor vá ao encontro de cada coração, que o Senhor esteja com cada estudante e que a Tua palavra ela possa ser viva e eficaz na vida de cada um que se dispor a ver esse vídeo. Amém. Bom, vocês que acompanham, né, a EBD Online já devem ter visto a primeira lição com um dos nossos pastores aqui, não é? E ele fez uma introdução, eu vi a lição, e ele fez uma introdução a respeito do tema, que é o tema deste trimestre, né? Que vai falar sobre as bem-aventuranças. Por que tem esse nome, quais são elas, e coube a mim, na lição 2, falar sobre a primeira delas. O título da nossa lição é Humildade, o alicerce da felicidade cristã. Então, a gente vai falar categoricamente a respeito de humildade e a respeito de felicidade. Mas essas palavras, principalmente a palavra felicidade, nós vamos falar dentro do contexto bíblico. O que a Bíblia, né? O que Deus fala a respeito de felicidade e qual é a visão bíblica a respeito de felicidade. Então, assim, uma aula bem interessante para que até nós que já somos cristãos, para que a gente repense o passo, vamos dizer assim, não é? Reveja algumas coisas que por nós estarmos no mundo, nós podemos ser influenciados e comecemos a entender o que verdadeiramente é felicidade segundo o contexto bíblico e segundo o contexto cristão. Bom, as bem-aventuranças, né, o Sermão da Montanha, ele está presente em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. E a primeira bem-aventurança, que é a da humildade, está no versículo 3. Então, se você for olhar lá, Mateus 5, versículo 3, vai dizer assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na maioria das versões bíblicas, ao invés de estar escrito humildes, estará escrito pobres de espírito. E é exatamente essa versão que o comentarista da lição utilizou, porque em vários dos títulos e subtítulos dessa lição, ele vai utilizar essa expressão, pobres de espírito. E aí, ao longo da lição, eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso, tá? Bom, para dar um embasamento, né, um peso maior a essa questão da palavra humildade, esse mesmo comentarista, ele não utilizou-se dessa parte bíblica, né, que é justamente onde está o Sermão da Montanha. Como ele vai falar sobre humildade, ele optou por utilizar Provérbios capítulo 16, se você puder acompanhar aí no seu smartphone ou na sua Bíblia física. Provérbios 16, os versículos 17, 18, 19 e 20, tá? Então, o versículo 17, eu vou ler aqui na minha versão bíblica. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. E o último, o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor
esse é feliz ou esse é bem-aventurado, porque a expressão bem-aventurado quer dizer feliz, tá? Então foi utilizado esse contexto de referência bíblica para embasar o que ele vai se propor falar e o que eu, vou falar aqui com vocês, que é a questão da humildade. A nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Então, eu já posso adiantar para você aqui que a expressão pobres de espírito, na realidade, está falando sobre humilde. Então, feliz é o humilde de espírito. Bem-aventurado é o humilde de espírito. Então, toda vez que você vê na Bíblia essa expressão, principalmente aqui nesse contexto dos evangelhos, você vê a expressão pobres de espírito, é uma referência às pessoas humildes, quem é humilde. E aí mais na frente da lição a gente vai ver também que essa questão de humilde ou de humildade nada tem a ver com a classe social que nós pertencemos ou com o que nós temos ou deixamos de ter, tá? A gente vai ver aqui também que essa questão de ser humilde, ou ter humildade, é muito mais introspectiva, é muito mais algo interior, algo seu por dentro, do que algo que a gente consiga externar com bens materiais. Há uma confusão muito grande a respeito disso e eu quero comentar aqui também. Os objetivos da lição. O primeiro, entender o conceito de felicidade. Então a gente vai ver aqui um pouquinho o que é ser feliz ou o que é felicidade no contexto comum, nesse senso comum, nesse mundo que a gente vive e na visão bíblica. Ensinar o que a Bíblia fala sobre pobreza de espírito, ou seja, sobre humildade de espírito, o que a Bíblia diz a respeito disso. E terceiro, mostrar Jesus como nosso grande exemplo de humildade, até o tópico 3. Jesus deixou um legado assim irrefutável em relação à humildade e a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito disso, tá bom? Bom, na questão do texto, o porquê do Sermão das Montanhas, o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças, aí depende da pessoa que estiver falando, ou ensinando, ou mesmo ministrando uma palavra. Esse contexto, gente, primeiro esse texto, ele é um dos textos basilares do Evangelho, é um dos textos, assim, talvez mais lembrados no Novo Testamento. É um texto que ele acaba falando sobre leis, só que leis do reino espiritual. É como se a gente compreendesse que se você tiver essas bem-aventuranças presentes do versículo 3 ao versículo 12, é como se você tivesse uma porta de entrada para realmente ir aos céus, Você realmente entender o que é ser cristão e o que Jesus, se propõe dentro desse contexto do cristianismo e do que nós fomos chamados para ser, Sermos discípulos de Jesus e seguirmos o que ele fez, seguirmos os seus exemplos. E aí, sobre essa questão, eu fui lá na introdução e quis já deixar um pouquinho claro a questão do pobre de espírito e do que é bem-aventuranças, Então, eu já adiantei aqui para vocês que pobre de espírito é aquela pessoa humilde, É aquela pessoa que ela não é autossuficiente, ela entendeu que ela depende total e exclusivamente de Deus, As bem-aventuranças, se bem-aventurado é ser feliz, bem-aventuranças são coisas que nos deixam felizes, Então, coisas que deixam o ser humano feliz, alegre, que deixam a alma alegre. Mas isso a gente só consegue se nós realmente estivermos dependendo totalmente, inteiramente do Senhor. Então, essas bem-aventuranças citadas aqui no livro de Mateus, nós só vamos conseguir se a gente compreender que a gente depende do Senhor. Por isso que a primeira bem-aventurança citada aqui no Sermão da Montanha é justamente a questão da humildade, porque aí a partir dela é que as outras vão se fazendo,
não é? Então, se nós não tivermos essa primeira, dificilmente nós vamos conseguir ter as demais, tá? O tópico 1 fala o seguinte: a felicidade de acordo com a visão bíblica, né? E aí vem o tópico 1.1, né? O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? E eu volto a pergunta aqui para você. Você pode se perguntar, né? E responder aí na sua casa ou no seu intervalo de trabalho. O que é a felicidade, né? Para você? Ou então para algumas pessoas, como foi a pergunta aqui do comentarista. O que é felicidade para algumas pessoas? Eu fui elencando aqui. Se você for pensar dentro da psicologia, é um estado emocional, né? Uma sensação de bem-estar. No senso comum, é uma satisfação pessoal. Tem gente que vai dizer, felicidade é algo subjetivo, né? E aí fica bem subjetivo mesmo, porque a pessoa acaba meio que se esquivando da resposta, né? Felicidade é conquistar algo, é um estado de paz. Então essas pessoas, elas acabam nomeando felicidade como momentos felizes, né? Eu passei de ano, é um momento de felicidade. Eu me casei, meu filho nasceu, tive a cura. E a gente vai perceber que felicidade é muito mais que isso, né? Quando a gente for pensar na questão bíblica, né? Segundo a Bíblia ou segundo Deus, né? A felicidade é muito mais que isso. Então, no tópico 1.2, vai perguntar justamente isso. O que é a felicidade segundo a Bíblia? Então, segundo a Bíblia, felicidade é estar contente com Deus em todas as coisas. É algo superior. É como se não dependesse de situações materiais para eu e você estarmos felizes ou para dizermos que vivemos em felicidade. Porque essa felicidade que nós cristãos dizemos que temos, ela não é baseada nas circunstâncias, ou pelo menos não deveria ser baseada nas circunstâncias, não é? Ela é baseada numa convicção que eu e você temos que ter de que somos totalmente dependentes do Senhor. E quando nós somos totalmente dependentes de Deus, nós entendemos que Ele está no controle de todas as circunstâncias e de todas as situações. Não é à toa que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala: aprendi a estar contente em todas as situações. Não é? E para Deus, né? Para Deus, assim, uma pessoa feliz é a que reconhece que ele nada tem e que em tudo ele depende da graça do Senhor Jesus, né? Então a gente vai perceber que felicidade é você depender do Senhor, né? Então a base para a felicidade é você depender do Senhor e com isso você ter uma atitude de humildade, né? De ser humilde. Para alcançar essa felicidade, até no texto da lição vai falar um pouquinho sobre isso. Para alcançar essa felicidade, é necessário aceitar e receber o perdão, pois só assim usufruiremos da verdadeira paz. É muito comum também que as pessoas elas se privem dessa felicidade de que Deus quer dar para nós, ela se prive disso porque ela não se acha merecedora do perdão. Irmãos, nenhum de nós somos merecedores do perdão. Né? Nós somos perdoados pela graça, né? O que nos salvou, o que nos alcançou é a graça, né? E graça nada mais é do que um presente que Deus nos entregou. Então, como esse presente que Deus nos entregou, receba o perdão de Deus, né? Receba o perdão que Ele ofereceu através do sacrifício dele na cruz e permita-se viver a felicidade que Deus quer que nós vivamos e viva em paz, né? Tendo essa convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas na sua vida, né? Eu acho que isso é importante nessa lição para ser delimitado e dito. O tópico 1.3 fala assim: onde podemos encontrar a felicidade perfeita? Perfeita aqui, gente, é no sentido de completa.
não é? É muito comum que na sociedade em que nós vivemos hoje, né, assim, nessa sociedade moderna, que ágil, né, que tudo é para ontem, que tudo é muito intenso, e é interessante porque é um paradoxo, né? Porque é tudo muito intenso, mas também é muito fútil, muito efêmero, né? Muito passageiro. Então nessa sociedade é difícil eles entenderem o que é a felicidade, porque eles percebem que são momentos felizes. Então a pessoa vive uma vida inteira buscando algo, e aí quando ele encontra esse algo, ele descobre que não era felicidade, né? Aí fica feliz um tempo, mas aí logo aquele vazio permanece, né? Por quê? Porque isso não é felicidade, né? A felicidade não está nas coisas, não está nos objetos, não está nas conquistas. A felicidade está em se entregar totalmente ao Senhor e ser dependente dele, né? Então, onde que nós podemos encontrar a felicidade perfeita, a felicidade plena, a felicidade completa? Somente em Deus, né? E naquilo que é eterno. E a gente sabe que o que é eterno está no Senhor. Então é em Deus que a gente vai encontrar essa felicidade permanente, completa. O tópico 2 fala assim: o que é um pobre de espírito? Eu já falei para vocês que a expressão pobre de espírito significa humilde, mas eu quero contar aqui um pouquinho desse contexto, tá? Essa expressão pobre, gente, ela era muito usada pelos judeus, não necessariamente para falar que uma pessoa era desprovida de dinheiro, tá? A palavra pobre é mais no sentido realmente de humilde. Então era para se referir a alguém que não tinha pompas, que não tinha prestígio na sociedade, que não exercia influência, não é? Que era uma pessoa humilde nesse sentido, tá? Então a expressão pobre de espírito, ela significa humilde, porque não é humilde só porque ele não tem bens materiais, mas porque ele não tem títulos, não é? Não tem nome, vamos dizer assim, né? Não tem prestígio social, tá? O pobre de espírito, né, também é aquele que deposita em Deus sua confiança, né, que é o humilde. Eu vou trocar sempre aqui o pobre de espírito pela palavra humilde, para a gente até lembrar do título da lição, né, que fala sobre a humildade como alicerce para essa felicidade cristã. Lembrando que alicerce, gente, é o que faz a casa ficar em pé, né? Não aparece. Se você terminou uma casa, se você terminou uma construção, dificilmente você vai ver o alicerce, né? Ele está ali escondido, mas ele está lá, né? Então, a humildade é algo assim que muitas das vezes nós não conseguimos perceber nas pessoas, ou não é necessário que se fale, mas geralmente quem fala que não é, né? Então, assim, não é necessário que a gente fale, mas ela está lá, embasando a vida do cristão. Ela está lá presente na vida cotidiana do crente, ou pelo menos deveria estar. Por isso que é o alicerce, ela vai ser a base das demais características desse cristão, tá? O tópico 2.1. O pobre é o humilde que confia em Deus, né? É aquele que deposita toda a sua esperança e confiança no Senhor. É aquele que se esvazia de si mesmo, reconhece as suas incapacidades e recorre a quem? A Deus. Por quê? Porque ele é dependente, não é? E isso é paradoxo, né? Isso é paradoxal, porque a gente vive em um mundo que fala constantemente para nós que nós temos que ser únicos, que nós temos que ser os primeiros, que nós temos que estar em destaque, que é necessário a gente se impor, não é? Então, se você já lembrou aí de algumas situações, de algumas filosofias ou de alguns ensinamentos por aí, seja academicamente falando ou no nosso dia a dia, você vai perceber que a nossa sociedade está cheia desse tipo de pensamento. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos convida a entender que não é isso que vai te trazer a felicidade plena. Você vai ter a felicidade plena quando você se entregar totalmente ao Senhor, né? Quando você usufruir da dependência de Deus, né? Quando você descansar
nas mãos do Senhor e receber essa dependência. O tópico 2.2 fala que o pobre é aquele que está vazio de si mesmo. O que é estar vazio de si mesmo? É não ter orgulho, né? É uma pessoa desprovida de orgulho. Não há nela orgulho, e orgulho de nada, tá, gente? Porque às vezes nós, no nosso, vamos dizer assim, no nosso linguajar crentez, nós usamos algumas expressões e que nada denotam humildade. Ah, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu faço isso, faço aquilo. E assim, me entendam, irmãos, eu estou falando no sentido assim, quando a pessoa quer se autopromover e não porque alguém esteja perguntando qual é a função dela. Né? Às vezes, geralmente esse tipo de pessoa não precisa perguntar o que ela faz ou deixa de fazer, ela mesma já se apresenta dessa forma. E às vezes isso não é encarado como um orgulho porque está falando sobre questões eclesiásticas ou sobre títulos, não é? dentro da igreja, e isso pode sim ser um orgulho também. Isso é uma ausência, pode ser uma ausência de humildade também. Então, quando fala que o pobre é aquele que está vazio de si mesmo, é aquele que sabe que não é nada, que o que deram para ele, um título, não faz dele alguém diferente do que não tem o título. Não é? Porque, aliás, a própria palavra diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Em outros locais na Bíblia diz assim que o maior vai servir o menor. O que quer dizer isso? Não é? Que aquele que tem mais, ele tem que ter a humildade para servir o menor. Né? E às vezes a gente vê as coisas assim, totalmente o contrário. E não é assim. Então, quando fala que o pobre é aquele que está vazio de si mesmo, é o humilde. O humilde é aquele que esvaziou-se a si mesmo para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. É o que a palavra fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Não é? Tem até um louvor antigo que fala sobre isso. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Então, assim, que ele cresça nas nossas vidas, que nós nos lembremos disso. O próprio Jesus, aqui no tópico 3, a gente vai falar sobre isso. Jesus deixou como exemplo a questão da humildade e de servir o outro. E muitas vezes, com a nossa natureza humana e com o nosso coração enganoso, muitas das vezes a gente se esquece dessa lição que Jesus deixou e nos levamos por esses caminhos que são tortuosos e orgulhosos e que nos distanciam de ter uma dependência de Deus. E se eu me distancio de ter uma dependência de Deus, eu começo a achar que eu sou autossuficiente, eu não estou tendo humildade. Não é? Então, assim, eu não vou conseguir construir a minha casa espiritual para eu ter uma felicidade plena e genuína como o Senhor quer que nós tenhamos. Bom, no tópico 2.3 diz assim: o pobre é plenamente dependente de Deus, ou seja, o humilde é plenamente dependente de Deus. E aí eu quero comentar a respeito dessa palavra humilde, humildade, dessas duas palavras que eu acho que causam uma certa confusão na cabeça das pessoas. Ser humilde nada tem a ver com a minha classe social, não tem a ver com eu estar com a cabeça baixa, ou falar, ou não querer falar, ou estar com um sapato furado, uma roupa rasgada. Não tem nada a ver com isso, tá? Não é algo externo. Ser humilde é algo interior, é algo do espírito. Não é a roupa que denota a minha humildade ou que eu sou humilde, mas o meu caráter, tá? Tanto é assim, irmãos, que se você puxar aí pela memória, com certeza você vai lembrar de pessoas que, socialmente falando, têm um poder aquisitivo pequeno, mas que não têm nada de humildade. Não são pessoas humildes, não têm um caráter humilde. E a gente também vê pessoas assim, abastadas socialmente falando,
e que são humildes, que têm um espírito, um caráter humilde. Então, não tem a ver com o que você tem ou deixa de ter nesse mundo, mas é o que você tem ou deixa de ter dentro de si, no seu caráter, no seu interior, tá? Então, aquele que é humilde, aquele que sabe que depende totalmente do Senhor, ele entende que ele precisa realmente permanecer tendo essa humildade, porque só assim ele vai usufruir dessa felicidade plena e ampla que que Jesus conquistou ali na cruz por cada um de nós. No tópico 3 vai falar do principal exemplo de humildade na terra, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então, Jesus, nosso maior exemplo de humildade. Em Jesus não havia orgulho, né? A gente vê ali uma ausência de orgulho. É como se fosse se anula o que Jesus realmente é como Deus, para que ele mostre o exemplo para nós humanos, né? Naquela época para os discípulos. Então, o 3.1 fala exatamente sobre isso, que Jesus se esvaziou. O que é se esvaziar? Né? É retirar de si todo o orgulho que pudesse ter, e mais que isso, quando fala que Jesus se esvaziou, quer dizer que ele deixou a sua glória. Ele lá no céu, ele deixou a glória dele, que pertence a ele, né? E se humilhou para nos ensinar o que é ser humilde. Então, por isso que fala que Jesus se esvaziou. Tem até uma parte nesse tópico 3.1 que diz assim: os seres que não têm humildade carecem na base essencial para o progresso certo. Aí, as mais belas qualidades sem humildade representam o mesmo que um corpo que não tem alma. Ao vir a esse mundo para efetuar a nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, ele teve que descer até as mais baixas profundas da terra, isso por pessoas que até hoje o ignoram. Então Jesus se esvaziou do ser celestial que ele é, veio à terra, se humilhou, se entregou em amor de toda uma humanidade, e nós temos até hoje pessoas que não reconhecem o sacrifício dele e não abraçam, né, esse sacrifício e aceitam. Então, por isso que fala que, nesse tópico, que Jesus se esvaziou, porque ele deixou toda a sua glória para servir de exemplo a nós. O tópico 3.2 diz assim: Jesus lavou os pés de seus discípulos. Todo mundo já deve ter lido isso na Bíblia, já viu, quem é criança ou cresceu na igreja, já viu algum desenho falando sobre isso. E às vezes a temática ou a referência muito recorrente faz com que os pormenores sejam deixados de lado, né? E aqui, irmãos, tem um exemplo muito grande de humildade, mas não é pouco não, é muito. E é importante a gente entender o contexto dessa questão de lavar os pés. O que tem lavar os pés? Irmãos, para começo de conversa, ainda se fosse hoje, em que todo mundo tá de calçado, né, um sapatinho fechado, ainda se fosse hoje, já é uma situação assim que requer humildade, não é toda pessoa que faria isso com o outro, não é verdade? Agora pensa no contexto em que Jesus estava. Não havia sapatos, as pessoas estavam de sandálias, andavam na terra, porque não tinha asfalto, né? Elas caminhavam quilômetros e quilômetros. Então, quando elas chegavam de uma casa para outra, as casas, né, as famílias que tinham um pouco mais de poder aquisitivo, elas tinham empregados só para lavar os pés. E geralmente o empregado da casa que lavava os pés da visita que chegava ou das pessoas que moravam naquela casa era o menor dos servos. E às vezes até escravos. Olha o que Jesus fez. Jesus foi fazer o serviço que o menor dos servos ou que os escravos faziam. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos. De todos os discípulos. Então isso demonstra humildade.
Lavar os pés era uma tarefa do menor servo. Não era tarefa para Jesus, mas ele estava aqui na terra, havia esvaziado-se de si mesmo para dar o exemplo. Então aqui é um dos maiores exemplos de humildade de Jesus. O tópico 3.3, Jesus nos deixou um legado de humildade. Primeiro, acho que é importante a gente relembrar o significado da palavra legado, né? Então, o que é um legado? Quando a gente fala assim, nossa, meu pai deixou um legado. Nossa, professora, o seu legado me acompanhou, né? Eu já estou nessa fase que algumas pessoas às vezes comentam isso. Mas o que é o legado? O legado é o que a gente deixa para o outro. É o que a gente consegue deixar em terra para ser transmitido para as demais pessoas. E Jesus deixou um legado de humildade. Jesus, rei sobre todos, Deus deixou a sua glória, se fez homem, sentiu dores como nós, dores, tristezas, angústias, vazios, passou pela morte, teve situações como essa de humilhação e quantas outras, no próprio Calvário, quantas situações de humilhação Jesus passou, porque a cruz também foi um exemplo de humildade, de humilhação que Jesus passou. A cruz, irmãos, ela não era um veredito para todas as pessoas que cometiam crimes, não. Era geralmente o veredito para o criminoso, assim, sabe o criminoso mor, vamos dizer assim? E a gente sabe que Jesus nem era criminoso, Jesus não tinha cometido nada. E ele passou pela morte mais terrível e mais humilhante, que o ser humano poderia passar naquela época. Então, Jesus nos deixa um legado de humildade para mim e para você. Então, que você consiga compreender isso, que para que haja verdadeiramente uma felicidade plena, completa, que você e eu precisamos buscar a humildade e colocá-la no alicerce da nossa vida cristã, para que nós consigamos realmente usufruir dessa felicidade plena, uma felicidade que não tem a ver com a circunstância ou com o que eu deixo de ganhar ou não, mas tem a ver com a dependência que você e eu temos no Senhor. Amém? A conclusão, eu coloquei assim, que hoje a gente estudou a primeira bem-aventurança e que ela apresenta o caminho para a felicidade, que é a humildade. E é sobre essa característica cristã que todas as demais vão se apoiar. A gente vai ter outras lições em que vocês vão ver outras características cristãs que são importantes para a nossa vida. Mas que eu e você, nós sempre nos lembremos que a felicidade ela começa na humildade, em ter um coração humilde. Amém? Deus te abençoe e eu espero que você continue seguindo aqui as lições do canal, E termine de ver todas as lições desse trimestre e cresça ainda mais espiritualmente, cresça na sua vida cristã. Fique na paz do Senhor.